Chevrolet Spin LTZ 2023 na configuração 5 lugares, pintado na cor cinza grafite. Inclusive essa é uma novidade em termos de tonalidade para a linha 2023. Esse modelo tem preço sugerido em julho de 2022 de cerca de R$111 mil, exatamente nessa configuração que nós estamos mostrando, que é a versão LTZ intermediária, com motor 1.8, 4 cilindros, 111 cavalos quando abastecido com etanol, 106 com gasolina, torque em torno de 17,7 kgfm quando abastecido com etanol, com câmbio automático de 6 velocidades. O Chevrolet Spin ele recebeu uma reestilização em 2019, ficou com um visual muito mais agradável, sobretudo na dianteira, na traseira também recebeu novas lanternas. Essa configuração LTZ, a gente pode observar que ganha aí as rodas de 16 polegadas pintadas também em cinza grafite. A traseira também, desde 2019, recebeu essa reformulação, as lanternas ficaram maiores, agora em posicionamento vertical. Lembrando que o Chevrolet Spin ele é uma minivan com 4,36 metros de comprimento, ele tem uma largura de 1,73 m e tem uma altura muito elevada de 1,68 m. Isso acaba propiciando, como nós vamos mostrar, uma altura de condução muito elevada também, típica de SUV. A distância entre eixos dele é de 2,62 m. É um carro que tem um dos maiores espaços internos do segmento. Lembrando que há versões de 5 e de 7 lugares, essa configuração é de 5 lugares. Nós vamos mostrar o porta-malas com 710 litros de capacidade volumétrica, um grande diferencial desse modelo. Lembrando que o ar-condicionado é manual e ele vem com uma central multimídia compatível com Apple CarPlay e Android Auto com fio, mas o grande destaque realmente é o espaço de porta-malas. Nessa configuração de 5 lugares, ele tem aí um volume de 710 litros de capacidade volumétrica que pode se ampliar significativamente, porque os bancos, eles podem ser, a segunda fileira de banco, ela pode ser ajustada em termos longitudinais, cerca de 6 centímetros, mas você pode fazer esse rebatimento também. Então você tem quase 2.000 litros de capacidade volumétrica caso você faça o rebatimento dos bancos. Então, um modelo que nessa linha 2023 ela recebeu um aperfeiçoamento em termos de ajuste do motor, mas em termos de desempenho ele se mantém inalterado. Ele faz de 0 a 100 em 11,3 segundos, atinge uma velocidade máxima de 168 km por hora. Nessa configuração LTZ com a central multimídia MyLink, e aí vocês estão observando a possibilidade de você fazer o rebatimento dos bancos. Com isso você tem uma ampliação significativa do espaço interno. Então, uma grande característica do Chevrolet Spin é exatamente sua versatilidade, seu espaço interno e essa relação custo-benefício. Lembrando que nessa faixa de preço, R$111 mil, é possível comprar dentro da gama Chevrolet, por exemplo, o Chevrolet Onix Premier, uma configuração, um carro mais avançado, porém não tem a mesma disponibilidade de espaço interno. E aí nós estamos mostrando também a câmera de ré. Quando você engata a ré na sua transmissão automática, você tem uma câmera de ré que facilita de forma significativa as manobras, e ela vem também com sensores de estacionamento. Então muito interessante, muito prático, muito agradável. Avaliação dinâmica agora. Chevrolet Spin LTZ 2023, a versão intermediária, né, da Spin, que nós estamos avaliando aqui por uma semana. É um carro cedido pela Chevrolet do Brasil. E aí vocês podem observar aqui o motor, né, 1.8, 4 cilindros aspirado, um comando único de válvulas no cabeçote, 110 cavalos, cerca de 17,5 kgfm de torque com câmbio automático de 6 velocidades. Então a Chevrolet Spin nessa linha 2023 ela teve um ajuste em termos mecânicos que para adequá-la, né, ao nível de exigência da nova legislação brasileira, o Procon VL7, relativa à norma de emissão. Então teve algum ajuste para que o motor ficasse menos poluente e, em geral, esse tipo de ajuste ele acaba prejudicando um pouco de performance, mas nesse caso nós não percebemos nenhuma perda de performance. Nós já tínhamos testado no ano passado uma Spin
na configuração Active, também com esse motor 1.8, e agora com essa já configuração 2023, já com um novo ajuste, e não observamos nenhum tipo de perda em termos de desempenho. Mesma coisa, é um desempenho que ele é adequado para a proposta do carro. Evidentemente, se fosse um motor do Onix Turbo, 1.0 Turbo, seria melhor, mas a Spin, a gente sabe, ela é baseada na plataforma do Onix de primeira geração, né? Então acaba utilizando a mecânica Chevrolet Família 2 4 cilindros, né? É um motor bom, um motor competente, mas é um motor que não é moderno, né? Mas ele atende muito bem para o propósito do carro. Assim, a grande vantagem do Spin realmente é a relação custo-benefício, né? Hoje, você imaginar um carro de 110 mil reais, é mais ou menos o preço do Onix LT, o Onix Premier, né? Um carro com esse nível de espaço interno, 710 litros de volume de porta-malas, no caso dessa configuração para 5 passageiros. Tem câmbio automático. O consumo aqui em Brasília DF, nesse tipo de utilização que nós estamos fazendo aqui, em torno de 10,7, 10,8 km por litro de gasolina em cidade. Eu acho condizente com o fato de ser um carro com cerca de 1.200 kg de peso bruto. Então é um carro que em relação à posição de dirigir, lembrando, é um carro com 1,69 m de altura. Ele é um dos carros mais altos do mercado. Ele regula, por exemplo, com o Creta também, aliás, um SUV. Então, a posição de dirigir dele é muito elevada, aliás, muito característica até mesmo do Cruze de primeira geração, que tinha uma posição de dirigir muito elevada, e esse carro também. Ele é um dos... Realmente você fica numa posição muito elevada de direção. Então, quem gosta de dirigir, por exemplo, o SUV, por conta da posição de dirigir elevada, vai gostar muito desse Spin. Realmente ele te dá uma sensação de domínio da situação, é bem legal. É um carro que transmite muita solidez estrutural, isso é super interessante. Mesmo quando você passa em vias muito degradadas, você percebe que a suspensão está muito adequada, o projeto dela está muito adequado para a realidade do piso brasileiro. Então, em nenhum momento você tem fim de curso, batida seca, apesar de essa não ser a versão aventureira. A Active tem uma altura livre do solo um pouco maior, essa aqui tem 13,8, mas é muito bom. Realmente a suspensão tem um ajuste evidentemente macio, muito típico da GM. Ela privilegia o conforto. Então, evidentemente, é um carro com centro de gravidade elevado, não é para você ficar se aventurando em curvas, mas é um carro de proposta familiar, com muito espaço interno, muita confiabilidade em relação custo-benefício, e até o design ficou interessante nessa linha, desde que sofreu o restyling, né, o facelift de meio ciclo de vida lá em 2019, que colocaram a nova dianteira, as lanternas traseiras que invadem a tampa do porta-malas. Lá realmente ficou com um design bem agradável, né? O interior também muito bom, uma central multimídia muito boa, compatível com Apple CarPlay e Android Auto. Confio. A única coisa que eu acho que falta aqui são entradas USB. Tem apenas uma entrada USB, que é exatamente a que faz a conexão do smartphone com a central multimídia. Acho que faz falta mais conexões USB, sobretudo para os passageiros traseiros. Isso eu senti uma certa falta, né? Mas no geral, o carro é realmente muito agradável de ser conduzido, transmite uma sensação de solidez estrutural muito agradável. Então, um carro realmente muito interessante nessa configuração LTZ. Acho que oferece uma boa relação custo-benefício pelo nível de equipamentos, né? Uma outra coisa que eu acho que poderia ter seriam mais de 2 airbags. Um carro de propósito familiar, apenas 2 airbags frontais, que é o que está dentro da lei, ok, mas eu acho que para uma proposta familiar seria interessante pelo menos 4 airbags, os 2 airbags traseiros. Mas o carro realmente excelente, uma proposta de relação custo-benefício, espaço interno. Nessa faixa de preço, impossível se achar um outro carro com um nível de espaço interno como esse. Lembrando que existe inclusive uma versão com 7 lugares. É um carro de 7 lugares mais barato do mercado, disparado, né? O outro modelo de 7 lugares mais barato seria
mais de 2 vezes mais caro, 2,5 vezes mais caro, que seria o Caoa Shed 8, né? Aí na faixa de 270 mil reais. Então essa aqui na faixa de 110 mil reais não tem nada no segmento que se compare. Então a única minivan que sobrou nesse segmento, realmente muito boa, muito interessante, a Chevrolet Spin. Interessante que tem o piloto automático, né, nessa configuração, permite aqui, pelos comandos multifuncionais, que você controle aí a maior parte das funcionalidades da central multimídia. Piloto automático, limitador de velocidade quando você não quer ultrapassar uma determinada velocidade, por exemplo, 80 km por hora. Você seta, quando você ultrapassa, ele indica com uma sinalização sonora. E o piloto automático não é adaptativo, o piloto automático convencional, que você seleciona a velocidade, ele mantém a velocidade. Tá certo? Que nem que está acontecendo aqui, 80 km por hora está sendo mantido a velocidade normal, né? Espero que vocês tenham gostado da avaliação do Carblog relativa à nova Chevrolet Spin LTZ 2023 na configuração 5 lugares.